Boa noite. Boa noite. Polícia Federal indicia ex-presidente da Eletronuclear acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Michel Temer diz que, por enquanto, volta da CPMF é boato. Ex-presidentes do BNDES são convocados por CPI. Ex-ministro Guido Mantega, que comandou a instituição, é um dos convocados. Atual presidente do banco, Luciano Coutinho, nega interferência de Lula em financiamentos da instituição. Mais uma tragédia dentro da crise dos imigrantes e refugiados na Europa. A polícia encontra um caminhão com 50 corpos numa estrada da Áustria. Sobe para 19 o número de mortos na chacina que aconteceu há 2 semanas nas cidades de Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. Letícia Vieira Elebrande da Silva, de 15 anos, morreu em decorrência de um ferimento no abdômen. O enterro foi realizado em uma cerimônia fechada aqui no cemitério Parque Jaraguá, na zona oeste de São Paulo. A imprensa não foi autorizada a entrar. Segundo relatos de pessoas que não quiseram gravar entrevista, Letícia era filha única, era bastante estudiosa e sonhava em fazer faculdade. Assustada, a família teria retirado o perfil da menina de redes sociais. Letícia é a 19ª vítima da chacina que aconteceu em Osasco e em Barueri no dia 13 de agosto. Ela foi baleada no abdômen na rua Suzano, em Osasco, e encontrada ferida ao lado de uma outra mulher também atingida pelos disparos. Até o momento, um suspeito foi preso. O soldado da PM, Fabrício Emanuel Eleutério, teve a prisão decretada após ser reconhecido por um sobrevivente. Outros 17 policiais militares e um segurança também são investigados. A Polícia Civil também passou a investigar 4 guardas civis de Barueri. A suspeita é de que os crimes tenham acontecido por vingança pelas mortes de um PM e de um guarda civil em assaltos. A Secretaria de Segurança Pública montou uma força-tarefa para investigar os ataques e ofereceu uma recompensa de R$50 mil para quem der informações que leve à prisão dos responsáveis. O mesmo valor foi oferecido pelo governador Geraldo Alckmin para quem ajudar a solução de um outro caso envolvendo PMs. O valor será pago para quem der informações ao programa Web Denúncia que levem ao autor do disparo que atingiu a soldado da Polícia Militar Adriana da Silva Andrade na última quarta-feira. Ela estava em patrulhamento quando foi atingida na cabeça por um tiro de fuzil na região do CEAGESP durante um assalto a um caixa eletrônico. Nesta tarde, o governador foi ao Hospital das Clínicas, onde a soldado está internada. A Polícia Federal indiciou hoje o almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, ex-presidente da Eletronuclear, pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa. Preso desde 28 de julho na Operação Radioatividade, um desdobramento da Lava Jato, Otton Luiz, apontado como pai do programa nuclear, é suspeito de ter recebido propinas nas obras da usina de Angra 3. Os investigadores suspeitam que o almirante possa ter recebido R$30 milhões em corrupção. Além de Otton, a polícia indiciou outras 7 pessoas, incluindo a filha do almirante, Ana Cristina Toniolo, o presidente da Andrade Gutierrez Energia, Flávio Davi Barra, e 5 supostos intermediários do dinheiro ilícito. O Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade pedido para anular a delação premiada do doleiro Alberto Youssef na Operação Lava Jato e as provas colhidas a partir de suas declarações. A anulação foi pedida por um ex-diretor da Galvão Engenharia, investigado no escândalo de corrupção da Petrobras. Para os ministros do STF, o fato de o delator ter quebrado o acordo anterior não impede uma nova colaboração. Essa avaliação caberia ao Ministério Público e não ao Judiciário. Em São Paulo, o vice-presidente Michel Temer, do PMDB, diz que a volta da CPMF, por enquanto, é apenas burburinho. Agora à noite, ele participou de um jantar em sua homenagem oferecido pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff, do mesmo partido. O encontro acontece no momento em que o PMDB vive um impasse com o PT, depois que Temer deixou a articulação política do governo. O jantar aconteceu agora há pouco no prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista. Participaram diversos empresários dos ramos do comércio e da indústria. Grande parte do empresariado tem se manifestado contra a volta da contribuição provisória sobre movimentação financeira.
A proposta da equipe econômica do governo federal seria trazê-la de volta a uma alíquota de 0,38%, mesmo valor praticado em 2007, quando o imposto foi extinto durante o governo Lula. A CPMF foi criada em 1997, na gestão de Fernando Henrique Cardoso, e vigorou por uma década. A volta da cobrança teria o objetivo de reequilibrar as contas públicas em um cenário de desaceleração da economia. Hoje mais cedo, durante encontro com o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, o vice-presidente Michel Temer disse que a volta da CPMF, por enquanto, não passa de burburinhos. Em entrevista aos jornalistas, Temer disse que o governo vai aguardar os próximos dias para se posicionar e discutir efetivamente o assunto. A volta do chamado imposto do cheque enfrenta forte resistência no Congresso Nacional. Criar imposto durante a retração da economia, eu não acho uma boa prática. Acho isso muito ruim para o Brasil, porque certamente vai agravar a crise. Eu acho muito pouca chance de se aprovar no Congresso. Acho pouco provável a gente querer resolver o problema de caixa achando que nós temos que cobrar mais da sociedade impostos. Também hoje, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, filiado ao PMDB, criticou a política do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e sugeriu a demissão dele do cargo. E segundo o jornal O Globo, a presidente Dilma Rousseff está articulando uma reunião para amanhã à noite com os governadores do Nordeste para tratar da volta da CPMF. Para tornar a medida mais palatável e aumentar suas chances de aprovação no Congresso, a ideia do governo é propor que o imposto do cheque passe a ser partilhado com estados e municípios e não fique mais exclusivamente nas mãos da União. O senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, disse que não acredita na possibilidade de recriação do imposto como quer o governo. Segundo ele, nenhuma medida que signifique o aumento de carga tributária terá o apoio da oposição. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O governo vive um dilema bem conhecido dos brasileiros que são obrigados a se virar quando sobra mês no fim do salário. Dilma e seus ministros tentam colocar em pé um orçamento para 2016 e a conta não fecha. Com a economia em ruínas, a arrecadação de impostos definha e falta dinheiro para cobrir as despesas do governo. O Ministério da Fazenda comparece às discussões armado de facão, sugere caprichar nos cortes, mas o Ministério do Planejamento se apresenta com um cortador de unhas. Alega que até os investimentos já estão no osso e que se os cortes forem muito profundos, podem afetar os programas sociais do governo. Depois de passar todo o primeiro mandato gastando mais do que o governo arrecadava e desdenhando do controle da inflação, Dilma Rousseff está sendo apresentada à conta. E ela quer que você pague essa conta. Isso num momento em que a economia brasileira está no freezer e que o Brasil convive com o risco de ter 2 anos consecutivos de recessão. A hipótese de Dilma contar com a boa vontade do Congresso para recriar a CPMF é próxima de zero. Nem Lula, que perdeu a CPMF em 2007, conseguiu recriar esse tributo no auge da sua popularidade. A Dilma do primeiro mandato deixou a Dilma do segundo mandato em apuros. Um dos principais problemas do país hoje é a falta de credibilidade da presidente da República para lidar com os problemas econômicos. A maioria dos brasileiros é incapaz de reconhecer a competência do governo Dilma e o governo é incapaz de demonstrá-la. Para complicar, a Operação Lava Jato informa que o dinheiro que entra nos cofres do governo sai pelo ladrão. Assim, não é que o governo não possa criar ou elevar os impostos. A questão é que ele não merece. Boa noite. CPI do BNDES convoca ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e ex-dirigentes do banco. Além de Mantega, serão ouvidos os ex-presidentes do BNDES, Carlos Lessa e Demian Fioca, do governo Lula, e Eleazar de Carvalho, filho do governo Fernando Henrique. Hoje, na CPI, o atual presidente do BNDES, Luciano Coutinho, negou qualquer interferência em financiamentos da instituição. Nunca houve interferência do presidente Lula nesses processos, junto ao BNDES, em relação ao ex-ministro José Dirceu. Posso dizer também que não há ingerência do ex-ministro em nenhum dos projetos ou
tratados no BNDES. O Ministério Público investiga se Lula exerceu tráfico de influência para que o BNDES financiasse obras da Odebrecht fora do Brasil. A empreiteira bancou diversas viagens de Lula ao exterior depois que ele deixou a presidência. Lula nega qualquer irregularidade. Contas do governo central registraram o pior déficit primário para julho desde 1997. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, o governo federal fechou o mês de julho com um déficit de 7 bilhões e 200 milhões de reais em suas contas. No ano, o saldo está negativo em 9 bilhões e 100 milhões de reais. De acordo com dados oficiais, é o primeiro déficit primário para o período desde o início da série do Tesouro, há 19 anos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Como nós vimos, as contas do governo tiveram apenas o pior desempenho dos últimos 19 anos. Isso no momento em que há uma grande preocupação em garantir um mínimo de superávit para que o país escape do rebaixamento, da perda do grau de investimento ou do selo de bom pagador. O governo até tem conseguido cortar gastos, mas não a ponto de compensar a queda forte de receita. A arrecadação de impostos caiu 5% no mês passado, em termos reais, descontada a inflação. Sem esquecer que esse corte de gastos na prática foi muito mais corte de investimentos, de repasses de recursos, até para áreas prioritárias, como educação. E agora, para tentar melhorar as contas, o governo pensa em aumentar mais a carga de impostos. Quer tirar mais de uma economia em recessão. Para isso, cogita, inclusive, a volta da CPMF. Lembra aquele imposto que incide sobre todas as transações financeiras, mesmo quando você dá um cheque para pagar uma dívida. Certamente vai enfrentar muita resistência política e a maré não anda boa, mas a tentação é grande. O governo não sabe de onde tirar dinheiro para cumprir a meta fiscal, que já foi reduzida para apenas 0,15% do PIB. No começo do ano, a meta era de 1,2% do PIB. Pelo mesmo motivo, reforçar as contas públicas, já tivemos aumento de IOF, de PIS/COFINS sobre importações, do IPI sobre os carros e outros produtos também, a volta da CID sobre os combustíveis, já foi aprovada na semana passada a maior oneração da folha de salários e a tributação sobre heranças e para os bancos também deve aumentar. No final das contas, em vez de melhorar a receita, a carga mais pesada de impostos pode aprofundar a recessão, provocando mais desemprego, ao impor mais custos para as empresas e todos nós. Seria bem melhor que o governo cuidasse de estimular as exportações, os investimentos, acelerar as concessões de infraestrutura para gerar receita de uma forma saudável, sem penalizar mais a economia. Quanto mais fraca a atividade econômica, pior a geração de impostos. E não se iluda com a prometida redução dos ministérios. É importante, é cortar na carne, mas não é isso que vai colocar as finanças públicas em ordem. Ainda vão querer que a gente pague uma conta maior. E o aperto deve continuar no ano que vem. A própria presidente Dilma já disse que não tem como garantir que vai ser um ano maravilhoso. E do jeito que estão fazendo, pode não ser sequer razoável. A previsão já é de mais recessão em 2016. Eu volto na segunda. Até lá. A seguir, mais uma tragédia dentro da crise dos imigrantes e refugiados na Europa. A polícia encontrou um caminhão com 50 corpos numa estrada da Áustria. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Para garantir o fornecimento de água na região metropolitana da capital, o sistema São Lourenço será interligado, beneficiando 20 milhões de paulistas. E já estão garantidos recursos para a interligação das represas Jaguari e Atibainha. As obras no metrô da capital e no VLT de Santos vão garantir transporte mais rápido e de qualidade. E o Rodoanel vai tirar 17 mil caminhões por dia da Marginal Tietê. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Então deixa eu entender. Quer dizer que a gente vai participar das decisões que vão definir as prioridades do Brasil nos próximos anos? Isso! É a partir daí que surgem as políticas públicas que vão ser adotadas pelo país. Ah, legal! Melhor ainda é saber que a gente vai ter voz nessas decisões.
Tá, mas como é que tanta gente vai conseguir falar com o governo federal ao mesmo tempo? Tá aqui, ó, no site dialoga.gov.br. Lá todos os brasileiros vão poder votar nas medidas que acreditam mais, tirar dúvidas e o melhor, sugerir novas ideias para o Brasil avançar. Saúde, educação, segurança, combate à corrupção, cultura, tudo isso e muito mais vai poder ser sugerido e discutido no site. O brasileiro quer falar e o governo federal quer escutar. O país fica melhor quando você participa. Dialoga Brasil. Você fala, o governo federal escuta e o Brasil avança. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. O governo federal está fazendo os ajustes necessários para superar os desafios da economia e, ao mesmo tempo, colocar o Brasil outra vez no caminho do crescimento. Por isso, está iniciando uma nova etapa do Programa de Investimento em Logística em parceria com a iniciativa privada. São 198 bilhões de reais em investimentos que vão impulsionar o crescimento do país e gerar emprego e renda para os brasileiros. Concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão interligar regiões produtivas de todo o Brasil. Uma infraestrutura moderna vai trazer mais agilidade na distribuição e competitividade nas exportações. Mais qualidade nos serviços prestados à população e menores custos. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. Governo Federal. Hoje no Todo Seu, você que gosta da sétima arte vai poder conferir as estreias com Christian Peterman. Tem ainda a gastronomia com o chefe francês Yann Corderon e o som da querida cantora Tulipa Ruiz. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Vê lá, tô te esperando, hein? Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Mais uma tragédia dentro da crise dos imigrantes e refugiados na Europa. A polícia encontrou um caminhão com 50 corpos numa estrada da Áustria. O caminhão com placas da Hungria foi encontrado no acostamento de uma estrada que liga Budapeste a Viena. Os corpos já estavam em decomposição. O caminhão teria sido abandonado ontem com a porta traseira aberta. As autoridades acreditam que os refugiados morreram sufocados. A descoberta do caminhão aconteceu enquanto a chanceler alemã Angela Merkel e os líderes dos Balcãs estavam reunidos em Viena para discutir uma solução para a maior crise migratória que a Europa enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial. Merkel disse que todos estão abalados com mais esta tragédia, que é um novo alerta sobre a situação dos refugiados e sobre o crime de tráfico de pessoas. Os ministros dos Balcãs pedem que a União Europeia encontre uma maneira de distribuir os refugiados de forma justa para que eles não precisem recorrer aos traficantes de pessoas. Ontem foram encontrados 50 corpos no porão de um barco clandestino. Os imigrantes teriam morrido sufocados pela fumaça do motor. Mais de 400 pessoas foram salvas. A Guarda Costeira Italiana resgatou mais de 3.000 pessoas no mar Mediterrâneo num único dia. O salvamento chegou quando o bote lotado de africanos estava desinflando a 30 milhas náuticas da costa da Líbia. Homens rãs pularam na água porque um imigrante caiu e, ao tentar subir de novo no bote, quase fez com que todo o grupo caísse também. Quase 300.000 pessoas já chegaram à Europa pelo Mediterrâneo este ano.
A chuva, que começou já de manhã cedo, surpreendeu muitos paulistanos. A explicação da meteorologia é que a frente fria avançou mais rápido do que o esperado e trouxe também frio para a Grande São Paulo. A máxima hoje não passou dos 20 graus. Agora à noite, a chuva perdeu força e durante a madrugada teremos apenas uma leve garoa. Então vamos ver a previsão do tempo para amanhã com Mariana Armentano. Quem conta com o calor vai ter que esperar o final de semana, porque amanhã as temperaturas ainda ficam amenas. As áreas de instabilidade enfraquecem, não vai chover mais, mas a sexta-feira ainda será de muita nebulosidade em praticamente todas as regiões paulistas. Só a faixa oeste que terá um dia um pouco mais ensolarado. O ar seco de origem polar, que agora afasta as chances de chuva, mantém as temperaturas mais baixas que nos últimos dias. Em Marília, por exemplo, os termômetros vão marcar 13 graus de manhã cedo e só 23 durante a tarde. Em Araraquara, mínima de 16 e máxima de 24 graus amanhã. E aqui na faixa leste, o dia vai ser mais friozinho. No litoral, temperaturas na casa dos 20 graus durante a tarde em Santos e aqui na capital, mínima de 13 e máxima de 21 graus. E eu já adianto que no final de semana o sol predomina e as temperaturas voltam a subir aqui na Grande São Paulo. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony e Ivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Experimente as comidas típicas da Coreia do Sul no Hoje Tem. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu e logo após, Hoje Tem.